Senhores passageiros, estamos de volta no Tripcast, o podcast que é uma viagem com essa vinhetinha meio clichê na entrada. Irmão, tá de volta aí? Estamos de volta com tudo. Várias viagens que aconteceram nas últimas semanas. E vamos começar por aí. Pra onde é que tu foi? Quantos países, cidades, festas? Tem muita gente que diz que a melhor parte é quando tu volta pra casa. Beleza, é bom descansar quando volta pra casa, mas fica a saudade nas viagens, né? Não tem como. Se a viagem é boa. Não, com certeza. Foi corrido, foi cansativo e tudo mais, mas foi muito boa, as lembranças que ficam. E vamos lá, quantos países foram? Foram 3 países e 6 cidades. Vamos pegar aqui a linha do tempo. Foi Madrid, Barcelona, depois foi Croácia, depois da Croácia eu fui para Portugal, aí fiz ali Porto, Gaia e Braga. E, pô, show demais. É top que... Hoje eu tô me sentindo aqui, a gente falar um pouquinho sobre as minhas viagens, eu vou me sentir no lugar do convidado. Tu sabe aquela energia que a gente sente, que a gente fala aqui no podcast, quando a gente conversa, que a gente chega a ficar arrepiado? Eu já tô arrepiado. Pô, eu já tô arrepiado desde agora, só de lembrar o quanto foi show demais todas as trips. E lugares diferentes, culturas diferentes. Galera, toda vez que o Shark ia lá em casa ou a gente se encontrava, eu parava ele quando ele começava a contar as histórias da viagem, porque eu falava, não, deixa pra contar no Tripcast, né? É verdade. Pra ser espontâneo na hora. Mas, bom, tem uma que eu já sei. Será que vai ser hoje com filtro ou vamos manter normal? Eu falei pra ele fazer sem filtro, porque quebra padrão, fica mais divertido pra vocês assistirem. Se preparem. Vamos lá. E eu sei alguns leves detalhes, então se eu sentir que ele tá botando filtro, eu já vou cortar na hora, tá, galera? Todo lado de vocês. Lembrando uma coisa das viagens, a gente começar a falar, é que teve vários tipos de viagens diferentes ao longo dessa viagem. Porque teve várias partes que eu tava sozinho. Uhum. E teve partes que eu tava com um amigo meu, então... Só, né? Era ou sozinho ou com um amigo. Outra possibilidade de companhia não... Não, eu ia conhecendo... Não, eu nunca estava sozinho, graças a Deus. Mas... Meu Deus do céu, velho. Não, cara, tô falando sério, pô, de conhecer gente. Como é que é aquela frase clichê lá do... Isso daí é fraca demais. Não... Você falar uma coisa dessa. Não, Não, como é que é? Solteiro sim, sozinho. Mas não é isso que eu quis dizer. Não falou isso. Eu quis dizer conhecendo pessoas. Amigos, amigas, parceiras, companheiras. Alguém aí acompanhou essa trip? Quem acompanhou? O que foi? Eu achei engraçado que pareceu que tu tá esperando uma resposta. Não. Aqui a gente se comunica, mas eu tô perguntando porque quem não acompanhou... A gente vai falar muito aqui hoje, mas tem todos os vídeos depois lá no meu Instagram, quem quiser olhar de verdade, porque eu tentei mostrar o máximo possível da realidade do viajante. Até fiz essa viagem pra mostrar. Eu fui a trabalho, né? Eu fui aproveitando, claro, mas eu fui a trabalho. Então, por isso que eu disse que foi cansativa pra caramba a viagem, eu tava te contando, né? Eu não parei um segundo porque eu tava trabalhando, mas ao mesmo tempo aproveitando pra caramba e mostrando a realidade do viajante em cada circunstância que eu tava vivendo. Porque eu fiquei em hotel... Fiquei em hostel, fiquei em diversas coisas diferentes. Passei perrengue, mas deu tudo certo. Eu dei uma ideia pro Shark, galera, porque né, o business principal dele é milhas. Então eu falei pra ele, para os seguidores dele, escolherem os destinos dele, tipo, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, pra eles votarem, daí o destino que ganha, ele vai, viaja pra lá, trabalha de lá, mostra a viagem. Então sigam o Shark no Instagram pra vocês votarem qual é o próximo destino dele. Pronto, agora vai ter que fazer, porque joguei a bomba aqui. Tá. Não é nada ruim, né? Galera dá a dica e eu vou. É isso aí. Tá. Vamos começar pela segunda melhor história da tua viagem. Caraca, a segunda, engraçado que não é nem a primeira nem a terceira, é a segunda. Então, pra eu tentar lembrar qual foi a segunda. Cara, melhor, né? Não, a segunda. Tá, a segunda, mesmo eu tô querendo dizer, a melhor em termos positivos, não é perrengue, né? Porque teve muito perrengue também. A melhor a gente deixa pro fim. Tá. A segunda melhor, eu acho que foi ter voltado em Barcelona foi uma das segundas melhores, porque, tu cara... tem um negócio com Barcelona, né? Cara, pra mim é o melhor lugar do mundo. É incrível. Por quê? Aquele lugar. A energia... Eu não sei explicar. Eu cheguei, larguei minhas coisas no hotel e fui pra Barceloneta, que é onde fica o Porto Olímpico, que é onde tem as baladas e tem a praia. E daí tu chega lá já de primeira assim, cara, é praia, é cidade,
É aquela vibe, tipo, todo mundo andando de skate na rua. Eu nunca fui pra Califórnia, quero muito ir. Mas, apesar de fotos, né? A galera andando de skate, galera correndo, praticando esporte na beira da praia. Então, tipo, cara, só de eu pisar ali, parece que veio aquela energia boa. Eu falei, eu tô no lugar certo. Eu não sei, né? Vou fazer uma comparação que talvez seja ridícula, mas o Rio de Janeiro de lá. Eu acho que Rio de Janeiro é cidade, isso aqui é um pouquinho, eu acho que da parte de segurança é um pouquinho diferente. Leve. Detalhe, só se tu presta atenção, tu nota a diferença. Mas, cara, a vibe de lá é incrível. Eu fiquei muito feliz de estar pisando. Eu já tinha essa visão que Barcelona, pra mim, era o melhor lugar do mundo. E eu só confirmei nessa viagem. Cara, tu não é a primeira pessoa que me fala isso, que Barcelona é o lugar mais legal. Tu não conhece ainda? Não. Então já bota na lista, cara, Barcelona. Quem não conhece Barcelona tem que conhecer. Sério, é incrível. Porque tu tem cidade, tu tem praia, tu tem quem quer ir pra balada, vai pra balada, quem quer restaurantes, vai pra restaurante. Então aqui que a gente fala tudo que é tipo de viajante, né? Barcelona, eu diria que é completo, né? Independente do teu tipo de viajante, é completo e a vibe é incrível. Vamos falar com o Baroni, que o Baroni eu sei que vai topar essa ideia. A gente podia ou pegar o finalzinho do verão daqui pra... Ou melhor, tu sabe se... Porque lá tem pontos de snowboard, né? A gente... E tu Pra sabe... te ver, é bom no verão, é bom no inverno, Exato. é incrível. Tu sabe se o final do nosso verão aqui pega a temporada de snowboard lá? Final do nosso verão aqui é o que? Março ali? É. Final de fevereiro. Eu acho que pega... Não, julho já deve estar entrando no verão de lá. Julho é o verão, auge do verão, né? Julho e agosto. Então deve ser... Final do ano tá muito frio. Janeiro, fevereiro ali. Pois é. Uma boa. Vamos ver depois se final de fevereiro pega, que daí a gente vai pra lá fazer uma viagem de snow. Eu já me sinto quase um morador de lá. Só vim, já conheço tudo. E voltar. E outra, tu lembrar da onde eu ficar como guia. Em Barcelona eu tava com um amigo meu. Então foi legal voltar e mostrar da cidade pra ele e tudo mais. E até um ponto engraçado foi que quando eu tava em Madrid, que foi antes de Barcelona, no último dia em Madrid, eu tava na piscina do hotel e conheci uma galera. Inclusive, Madrid foi muito diferente de Barcelona, porque foi mais difícil de conhecer pessoas, a galera mais fechada e tal. Eu tava sozinho em Madrid, né? E no último dia eu conheci gente de Barcelona, lá em Madrid. E daí eles já começaram a me lançar todas as boas, restaurantes e tudo mais. Então, eu já cheguei em Barcelona ainda com mais dicas, porque eu tinha conhecido gente de lá no dia anterior, né? Falando nisso, em conhecer pessoas, etc. Conheceu muita gente da Suécia em... Suécia? Não, pior que não conheci ninguém da Suécia. Onde é que nas tuas viagens ali que tu fez tu conhecer um pessoalzinho da Suécia, assim? Cara, eu conheci gente do mundo todo e... Sabe que tu não vai desviar dessa pergunta. Eu conheci gente do mundo todo. Lá em Madrid eu conheci gente de Barcelona. Em Barcelona eu conheci gente da Bélgica, Dinamarca, os italianos que a gente foi pra festa junto, viraram amigaços, porque no fim a gente saiu uma noite juntos, que a gente fechou um camarote todo mundo junto ali, e inclusive conheci eles na frente da balada, fechamos o camarote todo mundo juntos e entramos e viramos amigos. Muito show isso aí. E no outro dia a gente saiu juntos, então foi gente de lá, também conheci uns portugueses. E depois, quando eu fui pra Croácia, conheci umas brasileiras que moram fora, e conheci também uma alemã e uma suíça. É mesmo? Conta um pouco mais dessa Suíça. Não sei, algo me diz assim que... Sabe, né, que ela vai botar um Google Tradutor nesse vídeo só porque... Ela quem? Como é que é o nome dela? Dina. Super gente boa, inclusive. O que eu achei legal de conhecer tanto a Dina quanto a Nadine, que foram... Acabou que a gente se conheceu e saiu junto lá, foi que a mentalidade das pessoas, das duas, né? A conversa que eu tive, eu acho que nessa viagem me trouxe muitas conexões. Conheci gente, amigos de festa, que nem todo mundo tem. Conheci amigos que eu acho que eu posso dizer que a gente conversou mais a fundo. E elas, que foi algo, uma energia, uma troca de energia muito grande no sentido de conversar sobre a mente, entende? Sobre a energia, sobre a mente, sobre o que a gente está fazendo nesse mundo, né? O que a gente veio fazer realmente aqui? Por que a gente está vivendo? A gente está aqui em outro país, todo mundo viajando, mas o que a gente realmente está fazendo aqui? A gente veio para aproveitar a festa, a gente veio para evoluir, a gente veio para ir para a praia, entende? E foi legal isso aí, que conversando até com a Dina, que era suíça, ela falou, eu tô fazendo essa viagem sozinha, e eu vim para ter, assim como eu tô aqui com vocês agora, amanhã eu quero ter um tempo comigo.
porque nessas viagens que eu me reencontro. Então, cara, foi uma conexão super show de ter conversado com elas. São pessoas de outros países, culturas diferentes. E, cara, conversando sobre algo que a gente conversa aqui, sabe? Sobre a evolução e tudo mais. Isso foi muito foda. Eu acho que eu não tinha vivido essa experiência ainda em viagens. Porque faz pouco que eu mudei pra Alphaville, a mentalidade e tudo mais, sabe? Por que tu acha, na tua opinião, assim, que nas viagens as pessoas se entendem, se reencontram, né? Conseguem fazer essa viagem interna? Que trocadilho. Eu falei isso pro Vini, exatamente essa tua pergunta. A gente tava no evento do Vini sábado, né? E eu falei isso pra ele e saiu assim, tipo, da boca pra fora. Foi o momento que eu falei pra ele, Vini, tem que te contar uma coisa, cara. A viagem foi um reencontro comigo mesmo. E eu não tinha parado pra refletir isso aí antes. Até porque, cara, eu cheguei da viagem, fui pra Manaus a trabalho, depois vim pra São Paulo, correria e tudo mais, tudo a trabalho. E daí quando eu parei, parece que eu refleti. Foi um reencontro. Por que eu acho que isso acontece? Porque lá, se tu estiver viajando com amigos, beleza, mas é um reencontro contigo mesmo. Por quê? Ninguém te conhece. Tu não deve nada pra ninguém. A tua imagem não muda nada da pessoa que tu for. Então tu vai ser quem? Tu mesmo. Tu te permite. Coisa que, infelizmente, quando a gente tá no nosso globo, a gente não se permite. E sabe quando que eu notei isso aí? Quando eu tava viajando, todo final de dia, eu parava pra assistir o pôr do sol e tomava uma cerveja. Cara, que momento sensacional ali. Era eu, sozinho, tomando uma cerveja e curtindo o pôr do sol. Pra mim, eu amo o pôr do sol. Agora, no Brasil, a primeira vez que eu fui fazer isso aí, eu postava story, né? De tudo da viagem. E sempre postava esse final de tarde. Aí, quando eu tava aqui de volta, eu fui fazer esse story e eu mesmo me travei, sabe? Não, tô com a bebida aqui. Então, é meio que, às vezes, é indireto que a gente mesmo nos força a ser o que a gente é na sociedade. E foi aí que eu parei e olhei, caraca, tem alguma coisa de errado? Por que eu fazia isso na viagem e aqui eu tô me travando? Porque a sociedade diz que não é certo tu beber no final de tarde? Mas meio que todo dia, né, tem um probleminha aí, Não, acho, eu né? digo que assim, claro, lá eu tava em viagem e tudo mais, mas não é questão de todo dia, até porque aqui eu não tenho nem tempo pra beber todo dia. Mas é um momento meu, final de tarde, se eu quiser ver um pôr do sol e tomar uma cerveja, eu posso. Mas foi engraçado que com a rede social, que é onde tá mostrando ali o Matheus profissionalmente, eu me travei disso. Final das contas, em resumo disso tudo, muda o que é o Matheus? Não. Mas eu trouxe para uma reflexão interna, porque o que eu notei? Que lá eu tava sendo eu mesmo, que lá questão da língua. Cara, eu na Espanha só falei espanhol. Ah, Matheus, sabe falar espanhol? Não sei falar. Só que era um momento de eu mesmo treinar. E não tinha ninguém lá me julgando. Só que eu não queria falar inglês, eu queria treinar o espanhol. Comecei falando errado, óbvio, mas a gente vai evoluindo, escutando as outras pessoas, e isso fez com que eu evoluísse muito no espanhol, e até fui criticado por algumas pessoas na rede social que estavam falando ali nos directs, porque eu postei stories falando espanhol, e daí eu respondi aberto, né, dizendo que não existe melhor lugar pra gente treinar uma língua do que onde o país seja daquela língua, no caso, espanhol na Espanha, espanhol na Argentina e tudo mais, e eu tava lá treinando. Então, assim, não tinha julgamento de nenhum dos dois lados. Eu podia viver o que eu queria, podia treinar o que eu queria, que às vezes a gente se priva de fazer aqui, né? Então, eu acho que, cara, os momentos, o tempo, tu tá em outro lugar, conviver com as outras culturas, eu acho que tudo isso influencia. E, em resumo dessa tua resposta, que acabou ficando bem longa, é exatamente isso que a gente fala nesse podcast. Essa transformação que sai sempre gera alguma coisa na pessoa, eu acho. E acho que é essa experiência que gera que tu te reencontra ali. Sí, claro. Sí, puedo hablar contigo, se tu quieres. Cara, uma coisa que é do ser humano querer se sentir incluso, né? É do ser humano viver em grupos, em sociedade, né? É instintivo nosso por mecanismos de sobrevivência e reprodução e tal. E eu vejo que quando a gente tá onde a gente habita, digamos assim, né? A nossa aldeia, a nossa vila,
a gente quer ser bem visto, a gente quer se sentir seguro, a gente quer se sentir validado, quer se sentir importante. Então, inconscientemente, a gente acaba botando certas diretrizes no nosso comportamento para atingir isso. E tu sabe que às vezes é inconsciente, né? Sei lá quantos por cento, a grande maioria. Mas quando a gente viaja e a gente sabe que a gente está longe da nossa aldeia e que a gente vai retornar e a forma como a gente agir fora não vai, de modo geral, trazer repercussões negativas para o nosso habitat, a gente tira essas diretrizes. Também inconscientemente a gente se permite ser mais nós mesmos, né? Eu passei por isso também. Um grande baque que eu tive em relação a isso foi na viagem para Nova Zelândia, que eu já comentei, né? E eu concordo, cara. Eu vejo lógica nisso, que esse reencontro acontece também por a gente tirar essas barreiras, essas diretrizes que nós mesmos colocamos. Mas uma coisa que eu também vejo que faz com que a gente se reencontre nas viagens é que tu tá fora da aldeia, logo é tu contigo. Tu que tem que te virar. E por mais que ali onde tu mora, tu seja totalmente independente, tu tá acostumado, lá fora são novos desafios, são novas experiências e na emergência não tem os contatos que numa emergência aqui tu pode chamar. Então, quando dá algum problema ou tem que tomar alguma decisão, é mais aterrado, assim. É tu contigo, é como tu resolve aquilo. E daí tu olhando de fora como tu está lidando com aquelas situações, como tu vai resolver determinado problema, o perrengue, também mostra muito pra ti de quem tu é, né? Então, acho que os somatórios desses dois e mais algumas outras coisas das quais nós não estamos cientes, né? Também fazem com que a gente tenha esse autoconhecimento mais desenvolvido. E é muito louco, né? Porque a gente escuta de muita gente antes de viajar, assim, tem que viajar para te conhecer melhor, tomar melhores decisões em relação ao teu futuro, ao que tu quer para ti, porque a gente também se expõe a experiências completamente diferentes do que a gente está acostumado no meio em que a gente vive, o que abre caminho para novos... abre portas para novos caminhos neurais, digamos assim, né? Por ter estímulos diferentes, situações diferentes. Então, isso nos traz perspectivas diferentes sobre determinadas situações que antes a gente só via por uma perspectiva e tinha uma determinada opinião. Agora, com perspectivas diferentes, a gente pode olhar a mesma coisa por outras perspectivas que nos trazem uma compreensão maior sobre aquela coisa. Eu vou sair da confusão aqui do que eu tô falando. Mas tá. Então, a tua... E cara, também a questão de... Eu parecia que eu tava voltando um pouco no tempo, porque eu vivi muitas viagens pela Europa, fazendo Eurotrip, eu já fiz 11 países sozinho, então, tipo, tu retornar aquilo ali, primeiro de tudo que a gente tá num pós-pandemia. Tá finalizando e tudo mais, então, foram 2 anos aí praticamente sem viajar. E eu lembro que bem antes antes de começar a pandemia, em novembro, dezembro ali, a pandemia começou em março, eu fiz o último Eurotrip, que foram 7 países e tudo mais. Então, foram quase 2 anos, assim, sem viver isso aí. Então, tu sair, parecia que eu tava retornando à liberdade que eu tinha. E liberdade pode ter diversos sentidos, né? Mas eu tava falando liberdade comigo mesmo, viajar, viver experiências e tudo mais. E uma coisa muito importante. Pessoal, quando vocês me veem, às vezes, rindo aqui, tá? Quando o Augusto tá falando, é que eu vou lembrando as memórias, daí eu começo a lembrar e por dentro, assim, às vezes eu começo a dar uma risada, só pra vocês entenderem. Não, ele é louco mesmo, galera. Ele tem probleminha, mas a gente aceita ele do jeito que ele é. É que a gente tava falando aqui, né? Aí tu pediu pra eu falar da Dina e eu não... E daí eu tava lembrando como que eu conheci ela. E como é que tu conheceu ela? Na Croácia, dessa viagem, na Croácia foi a única que eu fiquei em hostel. Porque eu já tava sozinho ali... Na verdade, que nos outros eu também tava, né? Mas eu tentei pegar hotéis que tivessem bares, porque daí eu conseguia conhecer outras pessoas. Eu sempre vou com o intuito de conhecer outras pessoas, porque, ficar viajando sozinho, batendo perna, pelo menos na minha opinião, é chato, Então, eu pegava sempre hotéis que tivessem algum bar, alguma coisa assim, que nem no novo hotel que eu peguei lá em Madrid, conheci gente na piscina, e assim vai indo. Agora, na Croácia, os hotéis não tinham tanta infraestrutura de ter bares e tudo mais. Então, eu peguei um hostel. Primeira noite eu fiquei num hotel. Cara, não conheci ninguém na primeira noite, tipo, de galera na rua e tal. Eu falei, vou ter que mudar pra um hostel. Aí achei um hostel super legal, inclusive tinha um restaurante muito bom embaixo. Quem viu os meus cafés da manhã?
Era caro, mas era a melhor coisa do mundo, sério. Só de lembrar, Eggs Benedict. E, nossa, sensacional. E daí tinha um hostel no segundo andar. Aí eu tava ficando no hostel, o quarto era misto e tal, tudo mais. Aí nesse dia, eu tinha conhecido umas brasileiras no dia anterior. A gente fez um rolê de lancha, muito show, inclusive. Conhecemos várias ilhas e tal. A gente saiu junto e daí no outro dia elas já iam embora. Daí acordei cedo pra tomar café da manhã com elas, porque elas iam embora ali pelas 11. Aí daí a gente tomou café da manhã. Quando deu 10 horas da manhã, eu falei, pô, tô cansado, vou aproveitar pra descansar, porque senão à tarde eu tô moído, né? Ainda mais porque eu tava trabalhando durante a viagem. Eu tava dando, às vezes, mentoria 3 horas da manhã de lá, por causa do fuso, né? Então eu fui dormir a umas 10h30 e falei, vou acordar meio-dia e meia ali, 1h. Eis que eu tava ali deitado, bem de boa, não tinha ninguém no quarto, porque meio-dia, né? Dormindo. Aí eu escutei um barulho assim. Aí eu dou uma olhada. Aí eu vou voltar a dormir. Aí, pô, entrou mais uma guria ali, elas ficaram conversando. Daí, pô, acordei, né? Mas eu sou aquela pessoa tranquila em rosto. Pô, eu errado era eu dormindo meio-dia, né? Aí eu olhei assim, elas tomaram um susto, me olharam. Aí elas, hi. Como é que foi? E daí eu olhei assim, Aí eu olhei a Suíça, eu falei, é sério isso? Existe um ser Deus, assim? obrigado. Eu fui um bom menino, estou sendo recompensado. Aí, beleza, daí nessa elas, tudo bom e tal, quanto tempo tá aqui? Nessa hora eu já acordei, sentei na cama, opa, tudo bom? Não tá dormindo, tá descansando os olhos só. Desculpa, e elas falavam em outra língua e eu meio dormindo, tá, até que elas, vão almoçar? E eu, claro. Levantei na hora, a gente foi almoçar, eis que foi ali que eu conheci elas, foi bem assim, eu acordei. Aí a gente foi almoçar, passou o dia todo dando rolê, né, conhecendo o centro histórico ali de Split e tal, e daí foi muito show, pessoas incríveis as duas. E foi assim que eu conheci elas, foi no hostel. Então, eu acredito muito em energia também, apesar das brincadeiras, que, cara, parece que a gente conhece as pessoas. Eu acho que assim, a gente conhece pessoas que a gente emana energia e acaba conhecendo. Por isso que eu conheci pessoas incríveis nessa viagem. Inclusive, o nosso amigo Fred me conectou com pessoas lá em Barcelona que, cara, fiz uma reunião com um cara, conheci ali, amigo do Fred e tal, conhece lá meu irmão, cara. Nossa, cara, a gente trocou uma ideia que ele me agradeceu tanto no final, no sentido de que era sobre isso que eu precisava me desenvolver, entendeu? Na parte do Instagram, que é o que eu venho fazendo. Então, assim, eu acho que a viagem no contexto de conhecer pessoas... Nossa, cara, eu sou muito grato por todas as pessoas que eu conheci, fiz excelentes conexões. Em Portugal, conheci gente na rua também, que tava gravando story. Eu sou aquele que chega e fala, e aí, tudo bem? Trabalha com o quê? Tô te vendo gravando story. E daí essas pessoas já conheciam outras, e eu recebia direct de algumas pessoas que moravam na cidade, que mandavam. Então eu conheci... Rodrigues. Eu conheci gente que me chamou pra tomar um café e trocar ideia de negócio. Foi muito da hora isso. Eu queria pontuar umas coisas, porque eu aposto que tem gente que assiste a gente aqui e pensa, eu adoraria fazer essas viagens, mas eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro pra isso. Milhas. Eu ia dizer, é isso que eu ia puxar. Eu fui Quantas milhas tu gastou pra ir pra lá? Interrompemos esse programa para colocar em evidência os nossos patrocinadores, que são Charão Consultoria e Atlântica Hospitality International. Isso aí, de volta para o programa. Fui de milhas, 90 mil milhas de ida. Cara, 90 mil milhas é de graça. De executiva. Agora a pergunta é se eu dormi. Não dormi nada. Aproveitei todo o voo, cara. E eu vou te falar, passou assim. Quantas horas são? Foram 14 horas, eu acho. 12 horas. Não, é pouco. 12. 10, 12. Eu não acho 14 horas pouco de viagem. Pra quem já fez pra Dubai 15, 16... Então, eu fiz pra Austrália, foram 16 e eu achei longa. As 12 passaram voando. É que eu fui trabalhando também, eu comprei a internet. Nossa, inclusive a internet, meu amigo, 30 euros. Vamos esquecer essa parte. Não, pela trip toda? Não, só pelo avião ali, pelas horas do avião. Sim, mas... que eu precisava continuar trabalhando ali e tal. E daí vinha uma refeição, daí vinha um champanhezinho, vinha um vinho, né? Isso tudo, cara, por 90 mil milhas. É de graça. Eu costumo dizer que a cada e de mil volta milhas... ou só ida? Não, só ida. Aí,
Eu acho que eu cheguei a te contar, essa viagem foi totalmente sem programação, né? Dá uma noção pra galera que não manja muito de milhas, quanto custa 90 mil milhas? Tá. Em reais, assim, se tu fosse comprar. Vamos lá. 90 mil milhas, para vocês terem uma noção hoje, a cada 1.000 milhas é o valor do milheiro, que é a forma de precificação das milhas, está em média aí R$20. A gente consegue comprar mais barato que isso, tá? Mas para a gente trazer uma média aí de R$20, se a gente pegar 90 mil milhas, que a gente pega, é a cada 1.000 milhas, né? Então a gente pega 90 e não 90 mil. 90 vezes R$20 daria R$1.800. Mas como eu falei, a gente consegue pegar bem abaixo disso aí. Mas trazendo pela média de R$20, daria R$1.800 essa passagem, velho. R$1.800 pra ir viajar de executiva. pra Madrid de executiva. E outra, saiu de graça porque eu já tinha as milhas. Então, quem já tem as milhas aí geradas através do cartão, através dos gastos, teria ido de graça, entendeu? E quem não tem, de novo, segue esse cara pra aprender a ter. E, cara, e o mais louco dessa viagem, a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre milhas e como eu consegui as passagens dessa viagem, porque foi tudo em cima da hora. Lembra? Eu tava em Maresias, aí do nada eu pisei em São Paulo no sábado e eu falei, tô indo pra Europa na segunda. Então foi tudo de última hora, surgiu a oportunidade, essa passagem eu peguei numa promoção. Claramente. E daí, cara, que é excelente, depois que tu tem conhecimento, tá por dentro das oportunidades, é só aproveitar. E daí, cara, peguei e fui, meio que na loucura. Não comprei passagem de volta, não comprei passagem, nem sabia pra que países eu ia. Aí um amigo meu falou, vamos junto. Aí chegamos na sala VIP, como eu tenho passaporte italiano, eu não precisava ter passagem de volta, né? Mas o meu amigo que estava com passaporte brasileiro precisava ter passagem de volta para o Brasil. Então, na sala VIP, a gente parou e comprou uma passagem de volta da Croácia. Não sabia nem como ia chegar na Croácia, como que ia ser. Em resumo, primeiro cheguei em Madrid, fiquei ali, estava na piscina, sexta-feira, quinta. Eu falei, vou para Barcelona amanhã. Aí comprei na hora, um dia antes, a passagem por milhas de Madrid para Barcelona, 10 mil milhas de executiva. Que? 10 mil milhas. Eu não sabia dessa. 10 mil milhas. Aí eu comprei a do meu amigo, 18. E daí ele falou, mano, eu preciso aprender sobre isso. Eu falei, se agora tu não tá entendendo. Comprei a minha dele, a minha deu 10 mil, Madrid-Barcelona, dele ele tava em Portugal. Então Portugal-Barcelona deu 18 mil milhas de executiva. Peguei sala VIP, peguei tudo. Eu tô chocado, velho. Foi a mesma reação do meu amigo quando eu comprei. E eu tava na piscina aqui, ó. Tá resolvido, deixa comigo. Emito aqui, ele falou, cara, eu preciso, quando eu voltar pro Brasil, ver esse negócio de milhas na hora. Galera, eu sou amigo do Shark só por causa disso. É só pra eu me beneficiar. Por interesse. Puro interesse pra eu poder viajar de executiva barato. Agora tu sabe. E daí, cara, tu vê, um dia antes eu comprei a passagem pra ir pra Barcelona, muito barato. Barcelona, incrível, como sabemos. Aí de Barcelona para Croácia, eu comprei pela Vueling. Podia ter comprado por milhas, mas já tava 26. Já tava caro. Aí eu falei, vou comprar euros aqui. Pá. Tava mais barato em euros, porque para mim as milhas valem dinheiro. Então eu sempre faço o cálculo, 26 vezes 20. Tem que fazer. Tá? Em resumo, o que eu notei também nessa viagem e serviu de experiência, aqui a gente não vai ficar falando sobre milhas agora, até porque eu não, apesar de eu ser especialista nisso, eu não quero ficar entrando em conteúdo agora. Eu quero trazer, eu gosto de trazer essa noção pra galera. Claro, não precisa dar uma aula aqui, né? Mas trazer essa noção pra galera, porque, eu tenho certeza que se eu não tivesse esse conhecimento, eu ia, e não tivesse condições, eu ia estar assistindo, porque no passado era assim, e daí eu ia estar pensando, eu adoraria fazer isso, mas eu não tenho condições. Sim, porque a pessoa não tem noção que é possível viajar barato. Né? Ela cria essa associação que só quem tem muito dinheiro viaja de executiva para outro país. Não, se tu faz do jeito inteligente, tu consegue viajar barato de executiva para outro país. Então, só para trazer isso para consciência que é possível. Vou trazer a minha experiência mais recente que eu vivi agora na Europa. O que acontece? Quais eram as principais? Ryanair, vamos falar um pouquinho de low cost sobre as companhias lá da Europa. Ryanair, principal, não tá voando muito pós-pandemia. Tu não acha quase nada de trecho deles. Aí tem a Iberia, aí tem a Vueling, Air Europa e a TAP. Essas são as 5 principais, eu diria, que estão voando a Europa agora, neste momento, pós-pandemia. A gente está falando de agora. Eu voltei faz uma semana. Então, o que acontece? É só eu pegar e ver as companhias aqui do Brasil, que eu tenho milhas, e ver quais que são parceiras. E a Smiles é parceira da Iberia, é parceira da Vueling, é parceira da Air Europa. Inclusive, eu emiti a minha passagem, as duas com milhas Smiles. E daí eu consegui fazer esses trechos internos com milhas.
que nem o trecho ali de Barcelona para Croácia, eu poderia ter feito por milhas também 10 miles. Mas aí que tava, acho que eu paguei 60 euros, então tava mais barato. Só pra gente, então, conseguir encerrar de um jeito legal essa parte das milhas, dá uma noção pra galera de quantas milhas tu gastou pra fazer a trip toda e quanto isso vale em reais, mais ou menos. Tá. Só para finalizar também essa parte aqui, então o que eu tô querendo dizer, já que a gente tá querendo levar esse conhecimento para as pessoas ver que é possível viajar, o que eu quero trazer. Tu consegue ir para a Europa e fazer os voos internos utilizando milhas, entendeu? Então pode aproveitar isso aí também. Às vezes a gente se priva de fazer esses voos internos e conhecer outros países na mesma viagem por falta de capital. E eu não quero que isso seja um problema, por isso que eu tô falando. Mas vamos lá, o total, é difícil de eu responder agora essa pergunta, por quê? Eu vou responder minha passagem de ida, de volta e as internas. Porque eu peguei hotel por milhas também, e daí eu não vou lembrar agora. Eu nem sabia que dava pra fazer isso. Nossa, eu peguei, todos os hotéis que eu peguei em Madrid, eu peguei com milhas. Novotel, Mercury, o hotel que eu fiquei em Barcelona, eu fiquei no Novotel Barcelona. Nossa, incrível, eu queria ter pego o Fairmont ou o Sofitel, que são os mais top. E como eu tava pegando por milhas, né? E daí Barcelona, fiquei no hotel com milhas, fiquei no Novotel todas as noites. Mostrei tudo no meu Instagram, tudo. Na Croácia eu já não peguei por milhas, então eu não vou saber te dizer agora porque eu peguei diversos hotéis com milhas. Mas voo de ida foi 90 mil milhas, voo interno deu 10 mil milhas. E o voo de volta, eu comprei 2 dias antes. Lembra que tu me perguntava, quando é que tu vai voltar? Quando é que tu vai voltar? Aí eu falei, vou voltar quarta, porque eu tinha um evento em Manaus, né? Aí eu comprei na segunda pra voltar na quarta e eu paguei 50 mil milhas pra voltar. Nossa. Eu paguei mais barato pra voltar pro Brasil. Executiva também? Do que... Não peguei de executiva porque nem tinha disponível. Uhum. Mas eu paguei mais barato pra voltar pro Brasil do que pra Manaus depois pro evento. Pra Manaus eu paguei 60 mil milhas. Então, assim, é aquele negócio. É interessante que nem agora essa questão que só pra a pessoa entender que eu falei, Manaus foi 60 mil milhas e voltar pro Brasil foi 50. É só pra entender que as milhas, às vezes, vão ser melhor, às vezes não. A gente tem que aproveitar o melhor dos dois mundos. Às vezes no dinheiro, às vezes no... A minha intenção nunca é dizer, tu só vai usar milhas agora. Não. Com a nossa inteligência, a gente pode pegar boas oportunidades. Mas para finalizar, então, comprando 2 dias antes, eu paguei 50 mil milhas, o que daria mais ou menos R$1.000. Mas para quem é que consegue comprar isso 2 dias antes? E isso aí me ajudou muito. Inclusive, me fez lembrar agora que eu tenho que o meu amigo queria que eu ajudasse ele a comprar a passagem da Irlanda pro Brasil, que ele disse que tava 1.000 euros, ou seja, 7 mil reais pra vir. Nossa. Aí eu lembrei agora que eu tenho que ver isso pra ele. Mas seguindo aqui, cara, é isso. Eu acho que é possível pra todo mundo, ainda mais com esse conhecimento. E quando as pessoas começarem a viajar, é uma febre. Acho que Travel bug. Pelas minhas viagens, por tudo que a gente já escutou aqui no Tripcast, pessoas que viajam para ter aquele momento com a família, pessoas que viajam para desenvolver uma língua, pessoas que viajam para promover o próprio trabalho, Johnny falando, e tem um momento de família também. Nossa, incrível, só de pensar. E qual é a história dessa trip, assim, que tu mais tem vontade de compartilhar com a galera? Cara, acho que a melhor história que eu tenho mais vontade de compartilhar foi ter conhecido a Alemanha e a Suíça, porque foram 2 pessoas incríveis, assim, sem brincadeira. E daí elas foram pessoas que a gente trocou muita ideia, desde a hora do almoço até a gente foi jantar. E foi legal ver uma diferença entre elas também, no sentido de que uma era estudante e a outra já trabalhava. Então tu vê que a estudante tem aquele perfil... Eu tenho que economizar, eu tenho que pegar o mais barato, eu tenho que economizar na bebida. Eu tô viajando pra ir pra festa, entendeu? Mas ao mesmo tempo ela tava ali aproveitando com a gente. E foi legal ver essas 2 diferenças também. Que às vezes a gente acha que só o brasileiro que economiza vai para os Estados Unidos, vai para qualquer outro lugar. E estudante, eu sei porque quando eu fui passar o Spring Break em Miami, a gente chegava na festa, era $15. E os caras falavam, eu sou estudante, $15, entendeu? Então, com tudo isso de experiência, a gente vai vendo que, cara, todo mundo tem o seu momento. Então, vive de acordo com o teu momento. Eu tenho que ir para uma viagem para economizar. Vai para economizar, mas aproveita o melhor que dá. Melhor que não ir. É melhor do que não ir. Exatamente. Então, eu consegui ter culturas diferentes, momentos de vida diferentes e histórias diferentes. Então, às vezes,
Cara, eu fiz ela experimentar burrata pela primeira vez. Burrata pra mim é muito bom. É aquele queijo... Geralmente ele vem em cima da salada, tu corta e ele meio que esparrama ali pelos lados. Pelo chão? Pelas outras. É tipo uma bolinha assim que ela é, por dentro ela não é líquida, mas ela é... Ah, bem branca. Isso é Não uma sei. burrata. Não sei. Mas cara, dividir a experiência e outra. E daí a alemã disse, eu tenho a cultura de tomar cerveja. E eu e a Edina, a gente falou, vamos pedir um vinho? E daí ela, não tem essa cultura de tomar vinho lá, todo mundo toma cerveja. Vai tomar um vinho com a gente. Aí foi diferente pra ela, entendeu? Então, tipo assim, compartilhar um pouco do que é bom pra gente, compartilhar com pessoas que são de outras culturas totalmente diferentes, isso é muito show, entendeu? Fora troca de ideia. Cara, eu juro que eu lembrava muito de vocês lá, dos meus amigos, tu, o Vini, o JP, porque era um momento ali desse tipo, desse nível de troca de ideias que a gente tem de evolução. O momento que tu tá em outro país, com outras pessoas, assim, nossa, foi muito show, assim. Eu acho que essa é uma das histórias que eu mais compartilho, que foi... eu acho que, pra mim, internamente, foi muito legal. Mas, claro, o reencontro com Barcelona foi algo que, nossa, batendo um déjà vu, à noite indo nas baladas que ficavam de frente ali pra beira da praia. Aquele momento ali foi muito déjà vu, assim. Acho que voltar pra Barcelona foi incrível. E viver aquele momento com pessoas de culturas diferentes também foi muito bom. E falando em reencontro, quando é que vai ter o reencontro com a Dina? Quando é que ela vem pro Brasil? A galera quer saber, a galera tá louca pra saber. Que isso? Cara, não sei. A princípio aí, vamos ver se início do ano que vem ela vem conhecer o Brasil. Ela queria conhecer as favelas daqui. Tem que chamar o JP então pra apresentar. A primeira pergunta que os gringos fazem é sobre as favelas, né? Daí eu falei, a favela tá lá, se tu quiser, pode ir, eu espero aqui. Fico na base. Brincadeira, eu vou junto conhecer, experiência diferente. Deve vir aí conhecer o Brasil em breve, quando ver. E cara, sabe o que é mais legal também? A gente tá falando só da Dina, mas os ingleses não, os italianos que eu conheci lá na festa e tal, eles falaram... Isso que é legal de fazer amizade. Quando tu for pra Itália, pode ficar lá em casa e tal, porque a gente fez uma amizade, a gente saiu 2 noites junto e tal. E, inclusive, teve um que tava em Portugal, depois quando eu tava, a gente quase se encontrou, mas acabou não rolando. Mas essas amizades, amizades que eu acho que é muito bom tu ter essa troca. Quando eles quiserem vir pro Brasil, vão ser muito bem recebidos aqui e tudo mais. Eu sempre... Nossa, são amizades que a gente leva pra vida toda. Então, assim, eu faço questão que eles venham conhecer, que a galera venha conhecer o Brasil. E quando eu for lá, a gente espera reencontrar muitos amigos sempre, né? Vamos ver se tu tem a resposta pra isso aqui, ó. Manda. Porque eu não sei. Cara, acontece alguma coisa quando tu faz amizade fora, que tu cria um laço muito mais forte do que quando tu faz uma amizade aqui. Tu faz uma amizade fora, a energia bate. Meu, quando vier Brasil, pode ficar lá em casa, ficar à vontade, não sei o que, eu te ajudo, papapá. É uma disposição muito maior em relação àquela amizade do que quando é feita aqui, né? A palavra é intensidade. Intensity. Eu acho que a gente... Como é que fala intensidade em espanhol? Intensidade. A intensidade. A gente vive, eu acho, de forma muito mais intensa e sem filtro, que nem a gente falou. Então, ali eles estão sendo eles, a gente está sendo. E se der conexão, se der fit, cara, cria um laço muito maior, né? E até uma história que eu acho legal compartilhar, que os primeiro de tudo, né? Vou ser sincero aqui. Lá vem. Tava na frente da balada, pra entrar era um valor X, só podia entrar com camarote. Eu falei, não vou pagar isso aí de jeito nenhum. Tava lá, mais de 300 euros. Não tem como pagar isso aí. Não. Aí eu falei, eu tô sozinho. Quer dizer, tava eu e um amigo meu, só nós dois. Ele falou, tá, beleza, então acha a gente aí. Falei, é pra já. Comecei a procurar gente. Daí ele falou, tem esses 2 italianos que querem entrar. De primeiro, e até eu hoje me vejo mal, né? Rolou um preconceitozinho. Rolou, porra, mano, esses caras. Mas ao mesmo tempo eu sou muito aberto. Eu falei, não, vou lá falar com eles. Mas não sei se são gente boa. Deixa eu botar um parênteses aqui. Claro. Nisso que tu acabou de falar. O que eu já notei, tá? Graças a Deus foi coisa rápida, porque logo depois eu fui falar com eles. Mas, mano, o Jordan Peterson fala sobre isso e eu acho fantástico. O preconceito, ele existe, ele acontece na tua cabeça. Por motivos de como o cérebro humano é estruturado, certo? Ele acontece de diversas formas, certo?
Só que cabe a nós estar presente para isso, para quando ele se manifesta, a gente conseguir olhar isso de fora na nossa cabeça e pensar, não, peraí, isso aqui não faz sentido. Esse pré-julgamento que eu criei com base em sei lá o quê, não é correto. Então eu vou conscientemente agir de forma diferente para não deixar isso permanecer. E foi exatamente o que aconteceu. Tu olhou num primeiro momento, veio, porque o nosso cérebro tem isso de criar de chegar numa conclusão rápida em relação a alguma coisa. Até, eu não sei explicar aqui direito, mas tem a ver com o instinto de sobrevivência, assim. Tu precisa tomar decisões rápidas em relação a possíveis ameaças para proteger a tua vida, certo? Então, esse é um dos porquês que o preconceito ele é instintivo, ele acontece e não tem o que fazer em relação a ele surgir. Mas cabe a nós não deixar isso ditar as nossas ações, né? A gente não precisa seguir com base naquela primeira definição que a gente teve. Sim. Que foi o que tu fez. Veio primeiro, aí tu, não, peraí, não faz sentido eu agir dessa forma, vou lá trocar ideia. E a primeira coisa, eles eram italianos, eram diferentes, assim. E daí tu fica assim, mas depois que cumprimentou, daí já foi legal com eles, que eles queriam falar espanhol. Eles não queriam falar italiano, não queriam falar inglês, eles queriam falar espanhol. Eu falei, agora sim, estamos em casa, vamos só falar espanhol. E muito da hora. E eles curtiam pra caramba os brasileiros. Em resumo, fomos pra festa junto, tudo mais, curtimos a noite todo mundo junto até o final. Aí ali a gente virou amigo. E daí no outro dia eu mandei mensagem pra eles. E aí, então por onde? A gente tá chegando em Barceloneta, vamos pra festa, vamos. E daí antes de ir pra festa, a gente se encontrou ali fora. Aí, o que eu queria compartilhar dessa experiência? Que tinha uma fila pra entrar. E daí a gente, vamos aproveitar pra tomar uma cerveja. Eles vendiam cerveja ali na rua, claro, não pode, mas eles estavam vendendo ali na rua. E daí a gente já tava tomando cada um uma cerveja, só que a fila tava muito longa. Daí acabou minha cerveja e falei, vou lá pegar uma cerveja. Aí fui lá pegar uma cerveja, só que daí, claro, lá em Barcelona é tudo negociável, né? Tava 2,50, quando me vê 10 aí, que daí vai dar 10 euros, ele fez por um. Aí chegou eu lá, daí eu tava chegando com a minha sacolinha, na fila, que tava gigante. Aí um deles falou, tô indo lá buscar cerveja. Eu, não, calma aí, eu já peguei. E ele olhou pra mim assim, sério? E eu, sim, aqui, ó, peguei pra todo mundo, trouxe 2 pra cada um aqui. Aí ele, cara, muito obrigado. As pessoas aqui não são como tu. E eu falei pra ele, cara, aqui a gente é um time. Tipo assim, já tinha criado amizade. Ele falou, não, de coração, muito obrigado. Saiba que tu pode contar com a gente e tal. E eu senti uma diferença nele ali depois. Porque um gesto ali de comprar uma cerveja pro cara, às vezes, entendeu? Mas aquele teu gesto mostrou a tua índole, mostrou na tua personalidade, a tua essência. E isso eu queria compartilhar, porque isso foi uma coisa que eu notei que a reação dele foi diferente, entendeu? Tipo, muito obrigado, entendeu? Aqui não é só amigo de festa. Daí eles falaram, depois a gente se encontrou. Daí no outro dia eles ficaram, mais um dia a gente trocou ideia e tal. Eles falaram, quando for pra Itália, ficar lá em casa e tal. Quase encontrei o outro em Portugal ainda. E muito show essas conexões que a gente faz, que, é legal que todo mundo da Europa tá viajando toda hora. Então, às vezes, tu não encontra nem no país dele, tu encontra em outros países. São conexões que a gente leva pra sempre. Inclusive, em Barcelona, a última vez que eu fui, eu tinha uma amiga lá. Inclusive, fiquei na casa dela e tudo mais. Dessa vez ela não tava, ela tava nas Ilhas Canárias. Mas quase que eu encontro ela também. As minhas piadas hoje não tão boas. Foi mal, galera. Mas, assim, acho que as amizades que a gente faz, as conexões que a gente faz, o momento que a gente tem com a gente ali, eu acho que é muito legal. Eu resgatar o meu eu de ir olhar pra dentro, resgatar aquele Matheus, entende? Lembra muito até do que o Bruno falou. Lembra que ele falou que ele se reencontrou numa viagem que ele fez com os amigos antigos? Uhum. Eu queria muito que tivessem ido os amigos comigo. Queria muito. Não queria ter feito sozinho a viagem, apesar de ter sido... É aquele negócio, cara, eu já tô lá, eu vou fazer minha viagem ser a melhor possível. Então, se eu sentava numa refeição, em vez de eu ficar pensando em escassez, tipo, tô aqui almoçando sozinho. Não, eu fazia ser a melhor refeição ali, tá ligado? Largava o celular, comia bem, tomava uma tacinha de vinho, já que já tava lá, né? Comia frutos do mar também. Não tô dizendo que todo mundo precisa fazer esse tipo de viagem. Mas faz aquele momento ser o melhor possível na condição que tu tem no lugar. Tô comendo um hambúrguer, faz ser a melhor refeição. Tu tá em outro país, seja grato por isso. Faz sentido? Com certeza. Quem é que fala a frase? Faça o melhor que você pode nas condições que você tem. Cortella. O Cortella. Até você ter condições melhores. É alguma coisa por aí, né? Melhores ainda, isso. Isso aí. That's a wrap?
Vamos encerrar por aqui? Vamos, cara. Eu tô muito feliz de relembrar todas as histórias e não vejo a hora de fazer as próximas. De verdade, a gente vai ter uma trip no final do ano, né? E se Deus quiser, a primeira internacional também vem aí pela frente. Uhum. Que, galera, viajar internacional já é top. Viajar com os amigos. Viajar com os amigos tem, só pra finalizar, tem um ponto positivo e tem um ponto negativo, né? Porque ou tá todo mundo na mesma vibe e tudo mais e vai ser uma viagem incrível, ou às vezes acaba que tu na viagem conhece ainda melhor os teus amigos e às vezes tem coisas que um gosta que o outro não gosta, uma comida que um gosta que o outro não gosta, uma vibe, um gosta de fazer a viagem mais corrida, o outro não. Então é engraçado esse negócio de viagem, porque eu viajei 11 países sozinho, 12, e viajei com amigos. Já passei por algumas diferenças. Mas experimentem ambos, eu acho que é válido. E se tu é mulher e tu tá assistindo esse podcast agora, eu conheci muitas mulheres que viajaram sozinhas, estavam viajando sozinhas, e, cara, cada uma compartilhando a sua experiência de modo diferente. Era muito incrível, eu ficava muito feliz em ver aquilo ali. Então não tenham medo de viajar sozinhas, tem muita gente praticando isso aí. E homens também não deixem de viajar, viajem com os amigos e tudo mais, só vivam essas experiências. Só isso que eu tenho pra dizer pra gente finalizar. Não tenham medo, mas tenham cuidado. Cuidado é sempre... Homem e mulher, né? Tenham cuidado, mas é isso aí. Show. É isso, vamos que vamos. Então, que vem o próximo episódio e... Este foi o Tripcast. O podcast que é uma viagem. E aguardem os próximos episódios.